Salvador completará 473 anos. Por isso, devemos prestar todas as nossas homenagens. Primeiro, vamos falar sobre a sua fundação e todos os seus aspectos de Salvador. No final, vamos homenageá-lo com um poema. Os portugueses chegaram no Brasil em 22 de abril de 1500, mas só alcançaram Salvador um ano e 7 meses depois, ou seja, no dia 1º de novembro de 1501. Nesse dia que os portugueses descobriram a Baía de Todos os Santos, ficaram encantados com a beleza natural da cidade, com a beleza, a paisagem linda do seu mar, de sua terra. Verificou então que aí seria o local ideal para se construir uma cidade, construir uma capital. Primeiro, estava às margens da Baía de Todos os Santos, depois pela beleza natural e depois pelos aspectos geográficos de defesa. Ao norte, tem lá a Ponta do Humaitá. A oeste, a Ponta de Taparica. Ao sul, a ponta onde hoje é o Forte Santa Maria e o Farol da Barra. E a leste, o Oceano Atlântico, onde o mais elevado piso hoje está lá o Comando Costeiro. Então, Salvador teria tudo para ser uma cidade, uma capital, porque deixa ponto de defesa. Sabemos que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, mas não deu muito certo essa divisão, porque algumas capitanias não prosperaram. A capitania da Bahia estava mais ou menos boa a situação, mas não era melhor. Mas aí a coroa portuguesa resolveu criar a capital do Brasil em Salvador. E para isso tinha que ter uma estrutura. Então contratou Tomé de Souza com preço de 400 contos de réis por mês, para que ele chegasse a Salvador, construísse a cidade, fundasse a cidade, depois dirigisse o país inteiro dessa cidade que seria São Salvador. Tomé de Souza chegou na Bahia no dia 29 de março de 1549. Claro que nesse dia ele não podia construir uma cidade, criar e fundar no mesmo dia. Então, qual a data da fundação da cidade de Salvador? A própria história não indica. Primeiro seria o dia do primeiro pagamento dos operários. Ficava muito vago. Então eles não tinham ainda uma ideia do dia. Que seria, naturalmente não seria dia 29 de março, mas ficou deliberado que seria 29 de março, que seria o dia da fundação de Salvador. Note bem, como eu disse, num dia só, o cidadão não podia criar, fundar e construir uma cidade. Mesmo porque Tomé de Souza não veio sozinho, ele trouxe uma equipe. Claro que ele precisava de uma equipe grande para fazer tudo isso. Primeiro para construir a cidade, e depois para administrá-la. E aí ele trouxe secretariados, era uma capital, não tinha ministro ainda, porque o regime era monárquico, mas precisava de secretários, ele não podia administrar uma cidade sozinho. Então sua equipe não foi pequena. Além de trazer pessoas para ocupar as secretarias, as superintendências, a diretoria, também a administração geral, os operários. Primeiro que tinha no Brasil? Os indígenas. Os indígenas não tinham sabedoria para nada. E mais, os africanos, que eram os escravos, também não tinham sabedoria, não tinham porte para administrar a cidade. Não é necessário que ele trouxesse de Portugal todo esse pessoal. Quero dizer com isso que a sua comitiva foi grande. Além do mais, ele precisava de engenheiros, arquitetos, mestres de obras, pedreiros, carpinteiros, ferreiros, pintores e toda a equipe de operários que constrói uma cidade, constrói prédio. Então não é um só dia para fazer isso. Então, vamos fazer uma comparação. Apesar de que a logística e a tecnologia era outra, mas Juscelino Kubitschek construiu Brasília em apenas 4 anos.
com sua toda tecnologia, toda logística, porque de Goiânia para Brasília são apenas 3 horas de ônibus, possivelmente de caminhão de carreta, menos de 3. E tinha toda a estrutura montada de máquinas, motores, operários de todo o Brasil trabalhando para construir a cidade. Mesmo assim levou 4 anos. Nós vamos fazer uma comparação em termos da cidade de Salvador e Brasília, já que Brasília foi uma cidade moderna, estruturada, com toda a estrutura possível de cidade. E Salvador estava começando a logística pequena. O navio para o centro, era isso só que tinha, e operariado pouco para construir a cidade. Mas mesmo assim a cidade foi construída. Então, pode-se dizer que a cidade não foi fundada em 1549. Poderia ser 1550, 1551, 52, seria o correto. Porque com 4 anos eles construíram a cidade. Mesmo porque já existia uma estrutura montada para abrigar todas essas pessoas que vieram. Afinal de contas, a comitiva de Tomé de Souza não ficou no meio da rua, não ficou dentro do navio, eles se abrigaram em algum lugar. De algum modo já tinha estrutura montada de uma cidade, precariamente, mas já tinha. Porque já existia a Vila Velha, onde estava edificada a Igreja da Graça, que seria um templo mais famoso do Brasil, o mais velho, pode-se dizer assim, e o mais famoso foi aí que foi feito, se deu o casamento de Catarina Paraguaçu, e lá nessa igreja está enterrado todos os mortos mortais de Catarina Paraguaçu e de Diogo Álvares Corrêa. Bom, então, o donatário da capitania da Bahia, Francisco Pereira Coutinho, também tinha ideia de construir e fundar uma cidade, uma capital. Só que a coroa portuguesa não permitia que se fundasse cidade nem capital, mas poderia fundar vilas. Foi o que fez então Francisco Pereira Coutinho. Nas margens da Baía dos Santos, no sopé da montanha, onde tinha água potável de qualidade, terreno suficiente para se construir uma capital. Então ele construiu nas margens da Baía dos Santos a Vila Pereira. Ficava ali às margens da... onde é hoje o Porto da Barra. Não só no Porto da Barra, mas adentrando para o interior da cidade, para o interior, onde seria o interior da capital. Nem porque ele pôde fazer o centro urbano e o centro rural. Ninguém pode ter uma capital, uma cidade, sem um centro rural. Onde é que vai produzir os alimentos? Então tinha que ter. E foi aí que surgiu Salvador, o centro urbano, onde é o Porto da Barra, mais adiante, mas foi apertando o centro rural. Como, por exemplo, o Xame-Xame, daí para lá já era um centro rural. Mas mesmo antes, tinha na subida da ladeira da Barra uma fazenda que depois tornou-se dono do Clemente Mariano, que já nos anos 40, nos anos 50, a fazenda existia, pois tinha embaixo na Barra Avenida tinha o Campo do Galícia e se podia ver no fundo os gados pastando lá em cima na fazenda. Então, fazia parte, portanto, da parte rural de Salvador. E no Xame-Xame, adentrando o Xame-Xame, tinha lá Roça da Sabina. Hoje a Roça da Sabina é um trecho pequenininho, mas era efetivamente uma roça. E tinha a Roça da Julinha, ao lado esquerdo da entrada do Xame-Xame. Então, o que tinha mais? Roça da Sabina, Roça da Julinha, e tinha as roças e as hortas. Isso como zona rural, efetivamente. E pode-se dizer que a zona rural de Salvador durou 400 anos. Por quê? Porque só em 1948, quando o governador Dr. Otávio Mangabeira indenizou as roças e as hortas para fazer a Avenida Centenário, para comemorar o 4º centenário de Salvador. Pois é. Então, por isso que eu digo que Salvador tinha efetivamente, foi a sua zona rural durante 400 anos. Ali tinha, além das roças da Sabina, da Julinha, tinha outras roças e várias hortas. Como, por exemplo, a horta da Viúva, que era a primeira da entrada do Xame-Xame. Por que a horta da Viúva? Porque uma portuguesa, casada com um português,
ficou viúva e casou com um brasileiro que era seu empregado. Então, ficou conhecida como a horta da viúva. Adiante tinha a horta do seu Muniz, seu José Estevão, a horta de seu Arnaldo, seu Antônio Birinati e mais algumas depois do Calabar, adentrando onde hoje é a invasão do Calabar, que ia até a Avenida Oceânica. Tudo ali era horta e roça. E lá para o lado da Ondina tinha dunas de areia doce, que era areia preta. Dali se tirava areia para a construção das capitais, para rebocar a casa. Isso lá nos anos 40 até os anos 50, as dunas da Ondina existiam. Tanto que hoje até ainda existe lá um prédio que é edifício areia preta. Porque ali, ao invés de ter uma Ondina, onde tem as estátuas das gordinhas, ali eram dunas de areia, que fazia parte da zona rural de Salvador. Então, ainda, do lado direito tinha as roças de seu Manuel, português. Do lado esquerdo, como roça, seu Arnaldo. Então, continuando, como disse, essas roças e hortas é que faziam parte da zona rural de Salvador, que foi feita, que durou 400 anos. Ali tinha estábulos, grandes estábulos. Estábulo do seu, chamava cocheira do seu Monteiro, cocheira da portuguesa, da Dona Paulu, que é uma polonesa, e outras roças, outros estábulos. No Calabar, onde tinha um Calabar, ali tinha a cocheira, que era um grande estábulo do Maneca. Subindo, tinha o Mirante de cima, Mirante de baixo e Fazenda do Mirante. Por que Fazenda do Mirante? Porque lá realmente era uma fazenda. E, digamos até, muito depois dos anos 50, a fazenda existia lá naquele local. Que, descendo o Mirante de cima, descendo para a Fazenda do Mirante, da esquerda ia sair no Calabar. E adiante, na Fazenda do Mirante, que o Calabar se encontrava. Lá no lugar que é localizado, chama XPTO, o Camarão. Essa fazenda durou muito tempo. Só depois que uma empresa comprou o terreno e formou uma serraria, Serraria Dil, que depois o terreno foi vendido à deputada federal Nilton Costa, que construiu ali uma mansão. Hoje só tem prédios importantes lá, não existe mais nada daquilo. Mas então, fazia tudo parte da zona rural de Salvador, que durou há cerca de 400 anos. Então, como é que a gente pode dizer que a fundação de Salvador foi feita no dia 29 de março? Esse dia 29 de março foi o dia em que Tomé de Souza aportou no Porto da Barra. Então, ele fez isso durante muito tempo. Teve o apoio de Catarina Paraguaçu e Diogo Araújo Correia, que é uma outra história da fundação do Estado de Salvador. Por quê? Diogo Araújo Correia é português, sua esposa Tupinambá, e que falava português e que ensinou os portugueses, ensinou a língua portuguesa aos indígenas, os tupinambás. Foi, pode dizer assim, um elo de aliança entre os portugueses e os tupinambás. E a própria Catarina Paraguaçu, pode-se dizer que foi a baianíssima, Tupinambá, a primeira mulher culta do Brasil, porque ela podia ser considerada uma poliglota, que falava o tupi-guarani, ela sendo indígena, falava também a língua portuguesa muito bem, porque aprendeu com seu marido Diogo Álvares Correia, o Caramuru, e casou-se também em Paris e aprendeu também o francês. Por isso que digo, Catarina Paraguaçu foi uma das mulheres cultas do Brasil, a primeira, pode-se dizer assim. Por isso, seus restos mortais estão lá na Igreja da Graça, que não é nenhuma invenção. Qualquer pessoa, qualquer escola pode levar suas crianças e ver lá no solo, no chão da igreja, lá, os túmulos de Catarina Paraguaçu, Diogo Araújo Correia e de outros grandes nomes daquela época. Então, eis aí o perfil da cidade de Salvador. E os prédios da cidade de Salvador foram construídos depois. O Brasil foi descoberto, ou os portugueses chegaram no século XVI, há prédios no Brasil que foram construídos no século XVII e século XVIII. Onde era a administração de Salvador?
Palácio Rio Branco, onde hoje o palácio está lá abrigado, que está sendo até vendido para grandes empresas, está lá para ser privatizado. Tinha o Paço Municipal, ou seja, o Palácio Municipal, onde hoje funciona a Câmara dos Vereadores. Ao lado do elevador Lacerda tinha lá a imprensa estadual, imprensa oficial de Salvador, imprensa oficial da Bahia, e ao lado tinha a biblioteca pública. Hoje não existe mais porque o prefeito Mário Quertes construiu um prédio para ser a sede da prefeitura de Salvador. Por várias razões, hoje parece que é só para gabinete dos vereadores. Está lá como se fosse o elefante branco. E a residência oficial do governador da Bahia era no Campo Grande, Palácio da Aclamação. Por muitos anos foi lá o Palácio da Aclamação, dos anos 60, 70 e até nos anos 80 ainda estava lá o Palácio da Aclamação como sede residencial do governador, que depois mudou para o Alto da Undina. Enfim, Salvador tornou-se realmente a capital mais bonita do Brasil, a primeira capital de Salvador, graças aos esforços do baiano, graças ao esforço daqueles baianos no início, que ajudaram a erguer essa linda cidade no lugar onde ela é. Há muitas discordâncias, a própria história já diz que a data da fundação da Salvador seria a data que foi efetuado o primeiro pagamento dos operários. Isso está na história, não é criação. Está na história, que seria um nome muito vago, uma coisa assim, uma data vaga, porque qual foi o dia que os operários receberam o primeiro salário? Não seria também a data. Então, a data de 29 de março da fundação de Salvador é uma data simbólica. Ninguém sabe ao certo quando foi efetivamente fundada a cidade de Salvador. Só sabemos sim que ela foi crescendo do sopé da montanha, ou seja, da Vila Pereira para Vila Velha na Graça, e aí foi adentrando no centro da cidade, onde hoje é toda a capital baiana. Essa aqui é a Praça da Sé, chama-se Sé porque dizem que foi construída a primeira igreja. Na realidade, a primeira igreja foi construída na Graça, a Igreja da Graça. Só descobriram aí essa igreja da Sé. Sé significa igreja. Então, Praça da Sé porque é a Praça da Igreja. Hoje não existe mais esse local. Mas hoje, escavações arqueológicas descobriram que ali onde é de frente, onde é o Cine Celso, por ali era a igreja dos jesuítas, ou seja, a primeira igreja fundada na cidade de Salvador. Bom, o que se pode mais falar de Salvador? A sua grandeza, a sua beleza, a sua nobreza e o seu acolhimento. Posso dizer que Salvador, por ser barrista, a cidade de Salvador é a cidade mais bela do mundo. As pessoas dizem que é a mais bela do Brasil, eu digo que é a mais bela do mundo. Quantas vezes fiquei na Ladeira da Preguiça apreciando a beleza da Baía de Todos os Santos. E quem quer ver como é bonita a Baía de Todos os Santos, é só ficar do elevador Lacerda ou da Praça Castro Alves. Daí se vê toda a beleza harmoniosa de nossa cidade, Salvador, que completa 473 anos, dia 29 de março de 2022. Bom, para homenagear, a minha pequena homenagem à cidade de Salvador, eu compus uma pequena poesia, que vou agora gravar. Salvador, cidade mãe da Bahia, berço da civilização nacional. É a mais harmoniosa, a mais virtuosa, a mais acolhedora e a mais colossal. É a mais bela capital brasileira, também a mais hospitaleira. O azul do seu céu e o verde do seu mar faz com que todos os baianos e todos os seus amigos nunca te deixem de amar. Salvador, de todos os santos, de todos os encantos, de todo o axé. Terra da capoeira e do candomblé, do maculelê e do samba no pé. Salvador, onde única terra que tem a pedra que ronca, a Lagoa do Abaeté, a colina sagrada, onde todos nós professamos nossa fé. Desde os ricos, operários, todos nós lhe homenageamos no dia do seu aniversário.